irmãos, que vai destrancar essa fechadura aí, para você entender o Antigo Testamento, tá bom? Para você entender o Antigo Testamento. Essa chave se chama Jesus, tá bom? É a única forma. Eu vou ler para os irmãos aqui, eu vou ler os 2 versículos. Olha, mas o sentido deles se embutaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. O outro texto: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, eles aqui no Antigo Testamento, aqui no período desses apóstolos, quando eles liam o Antigo Testamento, eles não entendiam, porque eles não liam com os óculos de Cristo. Se você quer entender a Bíblia, você tem que entender que a chave para interpretar a Bíblia se chama Jesus. Você tem de entender o Novo Testamento. Você tem de entender que o Novo, na realidade, o tema de todas as Escrituras, meus irmãos, ele aponta para Jesus. Aponta para Jesus. Aponta, toda a Escritura aponta para Jesus. A Bíblia, quando fala de Sete, quando fala de Enos, quando fala de Judá, quando fala de Abraão, quando fala de Isaac, quando fala de Jacó, e depois começa a falar de Judá, e depois começa a falar dos seus filhos. Por que ela conta toda essa história? É porque Jesus veio a partir daí, meus irmãos, porque Jesus veio daí. Jesus veio de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, mas observe que Jafé foi lá para o norte, foi lá para a Europa, Cã foi lá para o território de Cuxo, justamente para aqui, para essa área do Sudão e do Egito. Mas a Bíblia vai enfatizar a história de Sem. Por que a história de Sem? Porque Abraão veio de Sem, mas o que tinha Abraão? É de Abraão que Deus forma uma nação. Qual a nação que Deus forma? É Israel. Mas acontece que Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac teve 2 filhos chamados Jacó e Esaú. E a Bíblia não enfatiza a história de Esaú. Por quê? Porque Esaú não era o filho da promessa. A promessa passava por Jacó. Israel vinha de Jacó. E o que tinha de tão importante ali em Jacó? Porque Jacó teve 12 filhos. O nome de Jacó foi trocado para Israel. E os seus 12 filhos, eles receberam o nome das 12 tribos de Israel, meus irmãos. E daquelas 12 tribos, Deus escolhe uma tribo, que foi Judá. Para quê? Para que de lá viesse o nosso Salvador e o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala tanto de Davi. O problema não é Davi, a questão é que Davi, ele foi um antecessor, ele foi um dos que geraram, ele foi o pai de Jesus. Na verdade, Jesus veio justamente de Davi. Por isso que a Bíblia fala de Davi, meus irmãos. Como é que eu sei disso? Eu só sei disso com base no Novo Testamento. Só sei com o Novo Testamento. Você não compreenderá o Antigo Testamento se não compreender o Novo. Da mesma forma, para você entender o Novo, você precisa de ler o Antigo. Então, queridos, voltando aqui ao texto, a pergunta que ele faz foi essa, no capítulo 8, 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. De quem que o profeta está dizendo quando fala que ele foi levado ao matador? Ele está falando de si mesmo ou ele está falando de uma outra pessoa? Era a dúvida dele, meus irmãos. Era dúvida, era interpretação, era questão aqui, era questão de quê? Olha a questão aqui, era questão de interpretação. Hermenêutica, exegese, interpretação. É isto que Filipe aqui fez. Versículo de número 35. Então Filipe explicou. Olha o que diz aí. Então Filipe explicou. É isso que nós precisamos aprender a fazer, irmãos. O testemunho de Jeová sabe explicar a sua crença. O muçulmano sabe explicar a sua crença. O budista sabe explicar a sua crença. O adventismo sabe explicar a sua crença.
E às vezes nós não sabemos explicar o plano de salvação. Os irmãos estão entendendo? Então nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender para poder o que? Explicar. Porque as pessoas lá fora estão querendo uma explicação. O que vai convencer a pessoa é a explicação que você vai dar da palavra. O milagre vai chamar a atenção dela. A cura vai chamar a atenção dela, vai acender o alerta dela. Deus pode, mas ela vai chegar aqui na igreja, mas vai chegar uma hora que ela vai querer, ela vai sentar e falar, me explica isso. Me ajuda a entender isso, ela vai querer uma explicação, e aí nós temos de explicar. O apóstolo Pedro fala que nós temos de estar sempre pronto para responder com mansidão a todo aquele que perde a razão da esperança que há em nós. 1 Pedro, se não me engano, capítulo 2, versículo 15, aqui Filipe estava pronto, meus irmãos, para responder na hora. A razão, a pergunta foi essa, a pergunta foi, de quem o profeta está falando? Pensa bem se Filipe falasse bem assim, não sei, não sei de quem está falando aí, mas Filipe sabia de quem era. Filipe não foi um discípulo de Jesus, não foi, mas Filipe, ele pertenceu àquele grupo que foi separado ali para o diaconato, ali em Atos capítulo 6, versículo 5, Filipe e Estevão, olha que grupo, né? Olha que dupla, Filipe e Estevão. Imagine bem que a ordenação, consagrando Filipe, Estevão e outros irmãos que ali estavam, o apóstolo Pedro e João impondo as mãos sobre aqueles homens que ali estavam, e ali Filipe andou com João, andou com Pedro, Filipe também andou com aqueles apóstolos, então ele foi aprendendo, não tinha ainda nada escrito, mas tinha as testemunhas literal, as testemunhas que andaram com Jesus, ele via as testemunhas, ele viu as mensagens que eles pregavam, meus irmãos, e é por isso que Filipe então começa a fazer o quê? E Filipe começando nesta passagem, olha que coisa maravilhosa aqui, Filipe começando por esta passagem da Escritura, anunciou Jesus, irmãos. Então a maravilha é você entender que o Antigo Testamento ele está apontando para quem? A ênfase do Antigo Testamento não é Israel, a ênfase do Antigo Testamento não é Davi, a ênfase do Antigo Testamento não é nenhum daqueles personagens, todos eles estão apontando para um que viria, todos eles estão mostrando para a ênfase da Escritura, a ênfase do Antigo Testamento, irmãos, era apontar para um que viria, o próprio João Batista apontou isso, na verdade. João também estava dizendo que após mim virá um a qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias. João foi também o profeta do Antigo Testamento e encerra o Antigo Testamento. O único que disse, vinde após mim, foi Jesus. Todos os demais sempre, eles apontaram para algo que viria lá na frente, meus irmãos. Então qual é a chave para destrancar? O que é difícil nas Escrituras chama-se Jesus. Jesus é o que nós temos de usar. Se não entender Jesus, se não entender o sacrifício de Jesus, na verdade, um judeu, se ele não entender isso, irmãos, ele não vai conseguir compreender o Novo Testamento. Não só ele, qualquer um precisa disso aqui entrar no coração, precisa disso aqui entrar no teu entendimento, de entrar dentro de você, entender que Jesus é a essência, Jesus é o tema principal da história, o foco da igreja de Jesus, tudo foi escrito por ele, tudo aconteceu diz a Bíblia que sem ele nada teria acontecido, ele é a razão de todas as coisas, diz o apóstolo Jesus mesmo, falou, eu sou alfa, eu sou ômega, usou duas letras do alfabeto grego, ou seja, o princípio e o fim de toda a sabedoria que existe, ele é a sabedoria perfeita de Deus, meus irmãos.